Olá, boa tarde. Meu nome é Mário e junto com a Zé e Dalane nós vamos apresentar um trabalho sobre o Google Colab. Bem, o nosso trabalho está dividido em alguns tópicos e nós vamos abordar desde conceitos a exemplos no Colab. E nós nos aprofundamos mais na área de Data Science, então eu vou dar também um pouco sobre o que é, como surgiu, etc. Bem, mas Colab, o que é? É uma ferramenta em nuvem que permite criar e executar códigos na linguagem Python. Com ele, você pode rodar programas diretamente em seu navegador de forma simples e rápida. Bem, o Colab ele é muito semelhante a um software de código aberto chamado Jupyter Notebook, que ele tem essa praticidade de não necessitar de configurações, já que funciona inteiramente online. Então, por isso, os códigos criados tanto no Google Colab quanto no Jupyter Notebook são chamados de notebook. Então, se você vê Notebook Colab, é um código que foi criado no Colab. Ou um Notebook Jupyter, é um código que foi criado no Jupyter Notebook. E assim, são conjuntos estruturados como conjunto de células. E as células de um notebook podem conter um texto explicativo ou um código executável. E é possível rodar o código de uma célula separadamente ou de todas as células de uma só vez. E isso da célula a gente vai ver mais visivelmente, mas quando nós formos dar o exemplo do funcionamento do Colab, certo? Então, quais as vantagens de usar o Colab? Bem, primeiramente, não necessita de configurações, então você usa ele totalmente online, você não precisa fazer o download de um compilador, etc, porque você vai usar diretamente online. Então, também tem vantagens que ele já conta com a biblioteca pré-instalada, então além de você não precisar baixar um compilador, você também não precisa se preocupar em instalar as bibliotecas, porque é tudo online, então assim fica bem mais fácil e prático. Tem também a facilidade do compartilhamento de código, por exemplo, você está programando e tal, escrevendo código, mas você precisa de ajuda de um amigo e tal, e aí para você não precisar salvar e tal, e depois mandar para ele, você já pode pegar ali o link, compartilhar, mandar. Tem essa facilidade, né, do compartilhamento de código. Além dele também ser útil em várias áreas, então o Colab ele pode ser utilizado no Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, inteligência artificial e no próprio Data Science. Ele permite utilizar os recursos computacionais gratuitamente, né? Porque assim, questão de processamento, etc, é tudo por conta dos servidores do Google. Então você não precisa se preocupar com isso. É gratuito, online, prático, fácil e simples. Essas são as vantagens do Colab. E agora partindo para o conceito de Data Science. O que é? Bem, a ciência de dados é uma área interdisciplinar voltada para o estudo e análise de dados econômicos, financeiros e sociais, estruturados e não estruturados, que visa a extração de conhecimento, detecção de padrões e ou obtenção de variáveis para possíveis tomadas de decisão. Isso é o conceito do Wikipedia sobre Data Science, ou ciência de dados. Mas assim, toda a atividade produtiva humana gera um conjunto de dados antes, durante e depois da sua realização. Então, por exemplo, se você compra uma camisa do Flamengo, vai deixar registrado na compra da plataforma e-commerce uma série de informações de interesse do vendedor. Por exemplo, ele comprou a camisa desse time e tal, então vou oferecer outras coisas, tênis do Flamengo, etc. Agora, imagine a quantidade de dados gerados não apenas por você, mas por bilhões de compradores ao redor do mundo. Então, é uma gama de dados, de informações. Então, para organizar, estruturar e compreender o que esse volume de informação diz, é isso aí, é aí que se dedica o Data Science. E essa é uma área de conhecimento assim aplicada à administração de empresas multidisciplinar. Isso quer dizer que, além da estatística, outras ciências colaboram em suas rotinas. É,
Como surgiu e como funciona o Data Science? Bem, a IBM, uma das mais poderosas desenvolvedoras de softwares de análise de dados, informa que hoje produzimos cerca de 2,5 quintilhões de bytes de dados todos os dias. Então, por trás dessa quantidade imensa de informações está o processo que começou há muito tempo atrás, mais precisamente desde que a companhia lançou o primeiro mainframe em 1952. Antes disso, o homem já vinha desenvolvendo instrumentos e ferramentas para lidar com a informação. A criação do ENIAC, por exemplo, e nós podemos ver o ENIAC ali na segunda imagem, em fevereiro de 1946, já evidenciava a preocupação em fazer cálculos e tratar dados para chegar a resultados mais precisos. Mas o que isso tem a ver com a ciência de dados? Bem, ajuda a entender e a explicar que ela existe desde que o mundo acordou para a necessidade de organizar e interpretar informações com softwares e hardwares. E como funciona? Bem, não é um erro dizer que data science e estatísticas tratam do mesmo objeto de estudo. Isso porque nas duas áreas o conceito por trás das atividades é igual: gerar informação útil a partir de outros dados. Dessa forma, a ciência de dados funciona como um conjunto de atividades e operações que nos levam a decidir com mais segurança sobre determinada condição. É o que fazem, por exemplo, empresas como a UPS, que criou o software Orion, depois de ler e interpretar volumes massivos de dados gerados em suas entregas mundo afora. E a aplicação desse programa, por sua vez, levou a uma conclusão até certo ponto surpreendente: virar à esquerda sai mais caro para os negócios de entrega. E esse princípio do Data Science permite que gestores decidam a partir do que as ferramentas de análise apontam após o tratamento e a modelagem de dados. Então, assim, a partir das informações organizadas, estruturadas, as empresas e tal, os gestores, eles podem decidir, eles podem tomar uma melhor decisão a partir desses dados organizados, que é nisso que consiste o Data Science.